Estamos indo aqui, né? A gente sempre toma como referência apenas para iniciar e para se localizar, né? Naquilo que a psiquiatria comum fala, do comum que eu digo aquela instituída, né? Fala do transtorno bipolar do tipo 1, né? Lembrando que a palavra transtorno em psiquiatria significa algo que é permanente, né? Algo que tem uma durabilidade no tempo, com as suas características, portanto, diferente de um episódio, né? E o nome transtorno bipolar, né? Ele, na verdade, a gente fala dele porque ele tem muitas características de psicose, e o seu nome anterior era psicose maníaco-depressiva, né, devido a mudanças, né, daquilo que seria o avanço no estudo da conceituação, também cuidando um pouco de que o termo psicose muitas vezes impedia a pessoa de trabalhar, coisas assim, né? Ou seja, enfrentava preconceitos sociais e muitas vezes preconceitos dentro da família e tudo mais, né? Então, se tentou passar para a ideia do transtorno, evidentemente que isso, né, teve muita discussão no CID, né, e também no DSM, né? Então, isto daqui é uma referência do DSM-5 e a gente apenas, né, para quem não conhece, a gente vai lembrar para a gente poder ir para a vida do Van Gogh, porque ajuda bastante, né, a gente ter essa referência. Então, o transtorno bipolar, né, ele é diferente o um do 2. Hoje eu vou ficar no um. Quando chegar no 2 eu faço a comparação, ou vocês talvez já façam, né, aqueles que não conhecem. Ele é muito marcante, porque basta um episódio que nós chamamos de maníaco, né? A gente especifica melhor, antecedido, né? Do que virá depois, que é a depressão, né? Ou antecedido por um episódio hipomaníaco, né? Não é hiper, é hipo. Então, daqueles que a pessoa tem aquela vivência de grandiosidade, ou de repente ela faz um projeto e acha que aquilo vai, né, ganhar um espaço e ser muito reconhecido, né? Ou ela começa a se vestir de uma maneira dizendo que ela é muito bacana, é muito capaz, né? Ou vai somando isso com essa, muitas vezes, uma pessoa muito distraída, que você fala com ela sobre coisas bem pé no chão, bem aqui do mundo do dia a dia, e ela tem muita dificuldade, né? Porque é como se ela fosse um rei, uma rainha que vive em outro universo, né? Lá de uma corte aristocrática, e nós aqui, os humanos, não temos muito acessibilidade, né? Começa a reduzir bastante o sono, para algumas pessoas o apetite, né? Então há um interesse muito grande, né? Em sexualidade, ou então algum assunto do tipo, vou ganhar dinheiro na bolsa de valores da noite para o dia, né? Ou então vou ganhar aí algum esporte que eu nunca fui preparado para isso, né? Então tem assim projetos assim, vamos dizer, engrandecidos, né? E às vezes, para não dizer mirabolantes também, né? A fala, né, é muito intensa, então a pessoa geralmente não tem muito como parar de falar, né? Então, um episódio que é hipomaníaco, né, de repente, né, ele vai se transformando em algo hipermaníaco, né? Então, vai virando essa coisa engrandecida, e ele pode começar até com uma coisa pequena, do tipo, eu sou a pessoa mais simples do mundo, eu sou a pessoa mais cordata do mundo, eu sou a pessoa mais estudiosa do mundo, eu sou o namorado mais incrível como você não terá um. Ele pode começar assim, né? Em ideias assim que as pessoas levam na brincadeira, falam, ei, lá vem você e tal, não sei o quê, mas isso evolui, né, para um episódio de fato de mania, né, que a gente vai ver então lá, né, autoestima inflada, grandiosidade, redução da necessidade de sono, uma pressão para continuar falando, né, fugas de ideias e experiências subjetivas, né, então não consegue pensar, não consegue falar muito de si, né, tá falando de um personagem, né, tem pensamentos
geralmente bastante acelerados, e a gente fala, nossa, enquanto eu penso uma coisa, ele pensa cinco, né? Essa pessoa realmente tem um aumento grande de atividades, né, dirigidas a objetos, seja trabalho, vira, né, um episódio de workaholic, um episódio de, por exemplo, ir para a Europa visitar alguma coisa e não parar de andar, né, ir para a Argentina e querer tomar todos os vinhos, né, enfim, falta limite, falta bom senso, né, alguma coisa desse tipo, né? E geralmente chama muita atenção porque se envolve em atividades com consequências complicadas, né? Por exemplo, eu vou fazer um racha de carro, vou comprar um carro bacana que depois eu não posso pagar, vou me envolver numa relação afetiva que não tem nem pé nem cabeça, todo mundo fala isso, né? O que pode ser prejudicial, mas a pessoa se envolve, enfim, né? Então, isso é comum, e a gente vai ter, então, esse humor, né, que é estranho, que é esquisito, né, muitas vezes com episódios bem irritadiços, principalmente quando contrariado, né, uma força energética que parece, às vezes, um pouco, vou brincar, o incrível Hulk, né, porque não tem a fome que a gente tem, o sono que a gente tem, o cansaço que a gente tem, né, e ele vai durar, assim, mais ou menos em torno, né, às vezes, aí uma semana, né, e já é o suficiente para a gente diagnosticar, e depois, geralmente, ele é seguido da depressão maior, né, então tem esse episódio, assim, grandioso, né, que o rei da França apareceu ou a rainha, né, ali no pedaço, ali né, naquele local, com esse tipo de atitude, o que chama a atenção da pessoa é a atitude, né, fora, vamos dizer, de um parâmetro de senso comum, e depois, né, é seguido pelo episódio depressivo maior, né. Então, para um diagnóstico, né, convencional, né, a gente vai ter também um período, pelo menos de 2 semanas, pelo menos, né, depois do episódio maníaco, né? É essa sequência, por isso é bipolar, né? Porque tem um episódio maníaco com essas características, né? E depois tem o episódio depressivo maior, que aí a gente vai ver, né? Ele seguindo o episódio maníaco e ele, pelo menos, ele tem um sintoma, né, da depressão. Então, tem pessoas que podem continuar ainda em estados meio maníacos, mas começam a ter um humor deprimido e esse humor vai expandir, né? Ele vai ter permanência de pelo menos 2 semanas, contracenando. Então, o rei tem mau humor, o rei olha o mundo negativamente, o rei começa a criticar todo mundo, o rei acha que não é capaz de fazer as coisas, né? O rei se sente um inútil, o rei, né, acha que não devia ter vindo para esse mundo, o rei fica pensando se a vida dele vale alguma coisa, o rei fica pensando se não seria melhor ele posto do que ele morto do que ele vivo, né? Então, vocês veem que aquela vivência de uma grandiosidade, né, um alcance do mundo e das suas próprias potências e energias, suas próprias potencialidades e vitalidades vira no avesso, e para os familiares, muitas vezes é tão intenso que a gente diz, nossa, o que está acontecendo por aqui, né? Como afeta bastante a parte cognitiva também, porque há dificuldade de pensar, de tomar decisão, até nas coisas mais simples mesmo, né? Então, as questões cognitivas, como a gente já elencou, ficam muito comprometidas, né? E algumas pessoas dizem que o transtorno bipolar tipo 1 convive muito bem com aquilo que a gente chamaria do transtorno, né, o déficit de atenção, né, o TDA, né, em mania TDAH, né, ou então só TDA, na depressão, porque a dificuldade atencional, perceptiva, né, de processamento de dados, de tomada de decisão, né, é muito dificultada mesmo, né, a memória idem, né, começa a ter capacidade diminuída e os pensamentos passam a ser recorrentes, né,
de morte ou de ideação suicida, né? Então, isto tudo efetivamente afeta bastante a vida de uma pessoa, o seu trabalho, as suas relações amorosas, a sua vida financeira, porque principalmente no episódio maníaco, né? A chance de contrair uma dívida é muito grande, né? Porque compra carro, compra uma televisão gigantesca, pode fazer uma viagem que depois ninguém sabe como pagará, comprar um apartamento, né? Então existe uma chance, né? Por quê? Porque o senso crítico decai, né? Inflado pela excitação, né? E depois, né? Vai se haver com aquilo que fez. Aí já está em depressão, e aí, né, a única saída, muitas vezes, que acha é se apagar, né? Então, esta é uma situação, né, que a gente tem que alertar bastante a família para riscos quando entra no episódio depressivo maior, e não é, né, este transtorno, ele não é cuidável apenas por terapia, né? Ele precisa de uma avaliação, né, multiprofissional, médica, né, e muitas vezes entram outros profissionais, o neuropsicólogo entra também para avaliar a possibilidade ou não, né, de uma situação aí de comorbidade com um transtorno, né, desculpa, o déficit de atenção, né, e também a gente muitas vezes precisa ter nutricionistas e tal, porque muitas vezes ele não come, ele não dorme, né, então, além de dormir, a psiquiatria precisa ajudá-lo a dormir, né? E muitas vezes a gente, na crise, né, como a gente chama, quer dizer, no ápice disso, a gente necessariamente precisa, em primeiro lugar, da medicação, e em segundo, quando começa a melhorar, a psicoterapia. Não sei se vocês já viram alguém em crise, né? Mas quando a pessoa entra. Professora, o bipolar ele tem alguma raiz hereditária? Como que é Sim, isso? e, assim, na visão médica atual, né? Ele tem uma grande carga hereditária, né? Não se sabe exatamente quanto, e talvez tenha variações, não sei, mas a carga hereditária é muito intensa, é muito raro ter uma pessoa só advinda daquela família. Então, geralmente é um numa geração, né? Um ou dois na outra geração, né? Por isso também a carga genética requer, né, para pessoas que têm alguém bipolar, na família, né, requer que os outros familiares da próxima geração, sentindo alguma dessas coisas, né, procurem aí um médico para buscar uma avaliação inicial ou um rastreio, né? Então, a parte genética é muito, muito marcante nesse transtorno, né? Não necessariamente em outros, né, de psicose, mas aqui né, raramente você tem um apenas na família, ou seja, né, ele é já para a família conhecido, né? E muitas vezes ele também coabita com questões de químico-dependência, né, que eu não vou entrar hoje para não aumentar demais a complexidade, né, mas a gente tem essas comorbidades, né? O maior que a gente entende de comorbidade é o déficit de atenção, né? O transtorno de déficit de atenção, o TDA ou o TDAH, tá? Então, geralmente tem comorbidades, principalmente em jovens, né? Então, eles têm um duplo prejuízo social, né? Do trabalho, das relações amorosas, das relações, todo tipo, né? Econômicas, enfim, e também devido ao transtorno de déficit de atenção, eles vão ter também um problema na aprendizagem né, no trabalho, quando isso prejudica. Então, são pessoas, né, que muitas vezes são amparadas fortemente pela medicação, por uma terapia mais dirigida a esse tipo de trabalho e também, né, muitas vezes por, vamos dizer, psicólogos um pouco mais experientes, eles não são o tipo que aderem à psicoterapia, tá? Principalmente quando eles entram em episódio de mania, porque eles não precisam de ninguém, afinal das contas, eles não estão doentes, não tem problema nenhum, apenas estão alegres, apenas estão com umas ideias bacanas, e a adesão na psicoterapia se dá mais por conta das consequências do que eles fazem quando estão em surto,
né? Que aí a família dá um ultimato e quando ele entra em depressão maior, né? No começo ele não consegue fazer terapia porque ele está muito mal, não consegue nem pensar e só quer deitar, dormir, ficar na dele, coisas assim. A gente respeita quando a medicação começa a fazer efeito e ela faz, né? Bastante efeito. Ele sai e aí é possível ter condições para conversar, né? Então, a terapia geralmente não se dá logo após um surto, né? Ela vai se dar depois que a medicação fez o seu efeito. Isso é mais ou menos convencional, não é só pela pessoa, é pela família, que normalmente não aguenta, né? Então, mesmo que a antipsiquiatria, né, falou que isso aqui não era, teria que ficar em casa, as famílias assumirem, as comunidades ao redor, né, mandar para os hospitais dias do CAPS, né, mas mesmo assim as famílias, na maioria das vezes, quando o surto é muito intenso, elas não aguentam as consequências e têm receio de ficar com a pessoa dentro da casa, que ela faça algum mal para si, ou eventualmente para alguma pessoa, né, estando fora de si, e, né, muitas vezes não dorme, fica andando pela casa, né, muitas vezes ingere algumas coisas, né, remédios ou bebida alcoólica e tal, né, então a família normalmente não aguenta, porque as pessoas têm uma vida de trabalho, têm uma vida de outros filhos, né? Então, aí geralmente tem um período de internação, né, de 10, 15 dias, um mês, 30, depende aí da avaliação da equipe, né, porque é uma equipe que avalia, não é só o médico psiquiatra, né, e traça o suporte, o planejamento, depois de 15, 20 dias, 3 semanas, um mês, né, que a medicação fez efeito, aí se negocia, né, o hospital dia e a psicoterapia como obrigatória. Então, na maioria do tempo é compulsória a psicoterapia, e aí quando eles vão fazer uma passagem de uma psicoterapia compulsória para uma psicoterapia voluntária e de livre e espontânea vontade, eles têm bastante dificuldade, tá bom? Dado tudo isso, que a gente já falou bastante coisa, vou falar um pouquinho do Van Gogh, pulando, tá, muitas coisas aqui, porque é grande, depois vocês recebem isso, para os que se interessam. Só vou situar, né, que ele nasceu em 30 de março de 1855, na Holanda, né, na verdade, nos Países Baixos. Ele é filho de um pastor presbiteriano, né, enfim, na verdade, protestante, né, porque era Holanda, né, e a Holanda toda era protestante, ou em grande parte era protestante, né, ele é o primogênito, né, de 6 irmãos. Ele vai estudar teologia, né, em Amsterdã, na Holanda, e vai realizar leituras e estudos com muita intensidade, né, e depois tem o falecimento em 1890 por suicídio, né. Ele tem, depois ele deixa, né, a teologia e engrena numa carreira de pintor, né, por cerca de 10 anos. Ele produziu muitas telas, algumas de vocês algumas conhecidas de vocês, como o Girassol, né, à noite, enfim, né, a noite estrelada, e essas telas, né, elas se caracterizavam por, além do estilo de pintura dele, né, por um movimento extremamente intenso na pincelada, né, as pinceladas são grossas, fortes, lindas, né, a pintura dele é avaliada em milhões, né, e depois, né, que ele morreu, porque antes nem tanto, ele tinha muita dificuldade em vender os quadros dele, e ele, muitas vezes, né, não parava de trabalhar, passava noites sem dormir, noites, dias sem comer, né, ia para o campo, pintava, 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 então, a tela girassol, né, que a gente acha que é uma só tela, na verdade, são muitas telas de girassóis, entre desenhos e telas, enfim, né? Tudo em Van Gogh se seleciona, talvez o melhor quadro, a melhor tela, mas muitos deles são pintados em mais do que uma vez, né? Então, isso é importante, né? Ele dizia, né, que ter estudado a arte para compreender melhor a história da humanidade, né? E isso era bastante importante. Ele tem cerca de
800 cartas, né, trocadas com o irmão Theo, que é quem vai sustentar ele, né? Tudo em Van Gogh é extremamente, é muita coisa, né? É fora do comum, aquilo que ele tem. Ele sofreu aí muita reprovação da família, porque ele não se encaixava, né? Com um tipo ali, nem dentro dos moldes teológicos, né, da família, que era protestante, muito religiosa, e também dentro da parte comercial da família, que é própria dos holandeses, né? Então, ele sempre tinha excelentes notas, e, enfim, mas, né, ele não vai permanecer durante muito tempo ali, né, nos estudos, porque eles não aguentam mesmo, quando eles começam a ter crise, eles se empolgam com os assuntos, não tem geralmente problema nenhum de aprendizagem, nem de, aspas, inteligência, né? Porém, eles não ficam, eles não se fixam, né? Quando vem a mania, eles não querem mais estudar, têm distratibilidade, não se interessam, deixam, né? Muitas vezes entram e saem, né, dos cursos. Então, ele vai, né, conhecer depois em 75, né, ele passa por Londres, depois vai para Paris, né, ele conhece lá vários museus, né, as pessoas falam que entre isto e uma coisa ele ia se tornando religioso, muitas vezes ficava dias orando, né, também sem descansar, e aí, então, as cartas são tomadas de estações bíblicas, né, e referências a Deus e sermões, né, voltados para a igreja, né, muito complicado, e ele tem uma tipologia que não facilitou em nada a relação nem com os clientes dele, né, ele sempre era dispensado das galerias, e uma vez foi trabalhar numa livraria, mas ele também não parava, né, a maioria deles não para em trabalho. O possível diagnóstico dele era, então, transtorno bipolar, né? Isso feito hoje, né, por pessoas que fazem a história da biografia dele, né, com episódios depressivos e depressivo severo, né? Ele ficava muito tempo sem pintar, muito tempo deitado na cama, né, até aquele episódio que ele corta a orelha dele, né? E depois ele pinta ele sem a orelha diversas vezes, né? São quadros assim bastante forte, porque ninguém vai pintar, né? Ter cortado a própria orelha e depois vai pintar. Então, vocês veem que é uma mania, né? Ela não tem o senso comum que nós temos, né? O constrangimento, nada, né? Nada quase que deste tipo, né? Entende-se também que ele fazia uso do álcool, né? E vivia absolutamente desnutrido, porque sono e nutrição estavam muito alteradas, e alguns neurologistas falam que provavelmente ele teria tido epilepsia do lobo temporal, né, para quem não conhece, né, o lobo temporal, esse aqui lateral, né, e talvez isso teria sido responsável por convulsões que ele tinha e alucinações, né, então aos 37 anos ele se suicida. Então, eu não... Professor, só Oi. recomendo para a turma, as cartas dele estão nesse livrinho aqui, ó, é muito legal de ler. Muito bom, escreve no chat, por favor, escreve aí, o pessoal pode, né? Bem bacana aí que você estuda, Eu vou falar depois. né? Então, o que que chama atenção, né? Os desenhos são sempre frenéticos, né? Muitos, né? Pilhas de desenhos, assim como a Anísita Silveira vai falar, né? Daquelas pessoas que ela atendia que, como bispo, por exemplo, né, bispo, mais de 23 mil obras, né, entre cartas, gravuras e pinturas, né, assim, são volumes, né, que o Piso, que era o paciente da Nise da Silveira, Van Gogh também pinta freneticamente, e aqui estão as influências dele, né, que eu não vou falar para vocês, mas que situam, para quem quiser ler depois, tem as grandes influências, a xilogravura, né, essa ideia, então, né, ele via outros pintores, se influenciava por eles, né. Então, Van Gogh pinta também quando ele está mais depressivo, como Picasso, né, que também tem a fase azul depressiva, Pablo Picasso, né, o pintor,
ele vai pintar telas muito escuras, ele vai pintar telas de operários e vai pintar cenas que não agradava nada naquela época, que as pessoas queriam comprar quadros para colocar, né, nas salas, queriam colocar, enfim, as pessoas que tinham dinheiro, né, para comprar quadros, queriam decorar as suas casas de campo, né, e ele, por exemplo, quem iria se interessar ali, né, por um pedacinho que tem aqui, né, que são mulheres ali fazendo suas refeições, na verdade são operários, que ele pinta com ocre, com cinza, né, e é maravilhoso a pintura, né, a gente fica horas, às vezes, pensando o que, que quer dizer aquela cena, o que, que é aquela cena, além de toda, né, todo o olhar, né, que é deslumbrante da pintura dele, né? Mas ele pinta cenas escondidas, né? E aí as telas dele, obviamente, que são famosas, né? São aquelas telas que agradam, né? As pessoas que colocariam as telas numa sala, né? Colocariam para enfeitar, colocariam para decorar, colocariam para ganhar status, né? Mas uma boa parte da obra de Van Gogh são telas desse tipo, e os rostos são muito estranhos, porque eles não são exatamente rostos só de pessoas, ele pinta um pouco uma deformidade, né, uma espécie de máscara, né, ele, vamos dizer, ele acentua as emoções das pessoas, né, então são rostos que a gente poderia ficar um tempão vendo, né, e as posições também, mas são cenas do dia a dia, né, das cidades, né. Bom, então, um dos tempos, tem vários tempos perturbados, né? E aí, num dos, deixa eu ver se eu puxo para cá, pronto. Num dos tempos perturbados, né, que ele tem, ele vai lá, né, alugar quarto, né, para ficar perto dos artistas. Então, ele aluga lá um quarto, né, do lado de Paul Gauguin, né? Paul Gauguin é um outro pintor, acho que é muito interessante olhar Gauguin, mas não vou falar muito dele aqui que não dá tempo, né? E aí Gauguin, né, pintava, né, um pouco por realidade, um pouco por imaginação, né? E havia uma diferença, porque o Van Gogh, além, ele pintava algo com a imaginação, mas com as cores que ele dava vamos dizer, um tom de imaginário, na verdade, mas ele sempre partia de cenas reais, só que, né, os quadros saem da realidade e vão começando a ganhar pela tonalidade algo diferente, né? Então, a gente diz que ele pinta o sol, que ele pinta a luz, que ele pinta o vento, né? Que ele pinta o movimento. Então, os físicos amam os quadros de Van Gogh, porque, né, eles estudam o movimento, estudam o vento, estudam o clima da ocasião da Holanda, né? Porque a gente diz que ele é capaz de captar isto, então ele não pinta o cipreste em si, ele pinta, né, o vento rodopiando em torno do cipreste, né? E a fúria do vento rodopiando, né? Então se diz que é uma pintura onde existe muita expressão dessas emoções fortes, né? Como a raiva, a angústia, o medo, a tristeza, a alegria, né? Então é um pintor assim que a gente vê muitas emoções no quadro dele, né? Ele teve um embate logo com o Paul Gauguin, né? E aí ele ameaça o pintor Gauguin com uma navalha, né? Ele andava sempre com uma delas, né? Para se proteger, e ele é então a primeira vez internado, né? No hospital de Arles, né? E no qual lá naquela época se falava de uma terrível doença que era a loucura, né? Quando ele era um daqueles pacientes, que eu tenho um deles também, que quando ele sabe que ele vai ficar mal, ele não tem família para acolher, e ele vai e se apresenta, né, no hospital, né, para ser internado. Então, passou por várias internações que ele foi voluntariamente, né, porque uma pessoa bem treinada do ponto de vista, eles percebem bem, né, que está mudando a estação, o tempo, né, quero dizer, está mudando o humor, e muitas vezes, quando eles não têm família que acolha nem nada, e para eles fica difícil. Meu paciente, por exemplo, diz que a família é terrível para ele, não sei se é ou não é, mas para ele é, ele não se sente nada acolhido,
e ele disse que o lugar onde ele se sente mais acolhido é num hospital que ele sempre se interna. Então, ele me avisa, ó, vou para o hospital de novo e tal, vou ficar aí um mês sem aparecer, tá? Mas guarda o meu lugar, que daqui a pouco eu volto e tal. Quer dizer, lá parece que ele vai em busca de acolhimento, tá? Então, a gente tem várias entradas deles, nesse hospital. Mas, né, a sorte dele é que, quando ele se interna, né, o diretor dos hospitais permitem que ele continue pintando. Então, muitos dos quadros de Van Gogh foram pintados dentro, do hospital psiquiátrico, né? E tinha uma coisa complicada nele, que ele reproduzia mais, né, fazia uma produção de mais ou menos 150 telas, né, em um ano. Então, vocês imaginam o que que é a produção de Van Gogh, é enorme, mesmo assim custa 7, 8, 9, 10, 15 milhões cada tela, né? E ele tinha uma coisa complicada quando ele surtava, que ele comia óleo, né? Que comia tinta. E toda a tinta a óleo, vocês sabem, é extremamente tóxica, né? Então, havia risco aí dele, né, enfim, morrer de intoxicação também. Então, aí, quando foi em 1900, então, né, e 80, ele morre, então, com um tiro no peito, né, em circunstâncias que até hoje não foram esclarecidas, né, sobre a autoria deste tiro, né, e depois que ele recebeu alta do hospital. Então, essa história é muito complicada, mas entende-se que, na verdade, ele atirou em si mesmo, tá? Bom, então, vamos lá, né? Vamos lá, aqui tem um pedaço da orelha, do quadro, né, da orelha que ele tirou, né? Um lado do rosto dele é muito feminino, o outro é muito masculino, ele sempre pinta assim, e é muito forte porque a gente pega só o olho, a gente, né, a gente põe ali um anteparo, que pode ser as mãos da gente mesmo, e a gente corta só o olho dele, né, corta na vertical, corta na horizontal. Se a gente olha assim, a gente percebe uma emoção forte. Se você ficar olhando muito tempo, você se emociona. Se você olhar só metade, né, para cá, você tem outra emoção. Se você olha do outro lado, é uma outra emoção, né? E aqui é uma foto dele com o Theo, também é um quadro, assim, muito forte, né? Muitas vezes ele pinta mulheres, né, como lá nessa tela aqui, né? As mulheres estão aqui nesse cenário, né? E não é exatamente, né, uma pintura realista, como a gente entende pintura de retrato, mas é uma pintura da realidade emocional que ele vivia, né, de uma realidade que dá para perceber bem a realidade social, na qual ele se encontrava, né? Aqui também tem um olhar bastante alucinado e cheio de medicamento, né? E quando a gente faz um recorte aqui, a gente vê uma coisa, como falei, aqui outra, né? E aqui a gente percebe bem o olhar mais terno e feminino, e aqui o olhar aterrorizado, né? Então, eu não vou me deter para ficar analisando, mas é muito intenso, né? As cores são muito coloridas, né? Então, as emoções que aparecem normalmente para quem analisa, cruzando a tela dele com o banco de rostos internacionais, porque a gente tem um banco de rostos da humanidade, né? Rostos, na verdade, da humanidade. Quem faz, né, em termos de pesquisa, o cruzamento das feições que aparecem ali com o banco de rostos, o pessoal vai tirando ali, né, as emoções, né? Então, desespero, ansiedade, esperança, sentimentalismo, né? E aqui tem ali também um estudo que depois, para quem quiser ver, né? Como é que se faz isso, né? Esse processamento de imagens, tá? É um processamento comparativo da tela dele, quem faz isso é o pessoal da TI, né? Então, cruza e aí retira-se de lá o estudo das emoções, né? Bom, eu estou seguindo, tá, pessoal? Se alguém quiser me interromper, eu estou indo, né? Este é um quadro muito lindo também, né? Que só tem um pedacinho. Ele pinta muito, olha, um canteiro, quando ele está bem, né? O colorido é absurdo, que é o colorido holandês mesmo, do mercado de flores, né? Da Holanda.
Então, tem sempre amores perfeitos, que ele pinta bastante os amores perfeitos no canteiro. Nem sempre tinha amor perfeito na Holanda, tá? Mas ele pinta bastante. E este é um quadro lindíssimo, né, dela, porque a roupa dela é toda colorida, com a mesma tinta que ele usou no Amor Perfeito, ele usa no corpo dela, né? Então a gente vai vendo, né? E aqui são muitos mini retratos, né? Pequenininhos que ele vai pintando saindo das flores, né? Rostos que saem das flores aqui, né? Sombras propriamente em miniatura, ó, retratos, né? Então ele faz aquele quadro de retratos, às vezes, saindo das flores, né? Falando da vida da Holanda, né? Das mulheres que trabalhavam na colheita, no plantio das flores, né? Vocês sabem disso, né? Que a Holanda é um grande país produtor de flores e tem um mercado na Praça Central de Amsterdã, que é maravilhoso, e o Jardim Botânico Brasileiro, o maior do mundo, né? Com as plantas brasileiras que os holandeses colheram aqui no século XVI e XVII, desculpa, e fizeram o maior jardim que a gente tem de preservação da flora brasileira, né? Então, a relação com a Holanda e toda a parte, né, aí das plantas é intensa, ele pinta, portanto, está muito ligado ali com os cenários, né, mas ele vai dando, então, essa cor, né, quando ele está bem intensa o quadro, né, e hoje em dia as características, né, da psicose ficam mais claras, né, e a arte como um recurso, né, diante da psicose, a gente vai ver, né, um ciclo entre, né, aquilo que a gente chama de um momento de felicidade e um momento de depressão e angústia, um momento de felicidade e um momento de depressão e angústia, e todos eles, assim, bastante intenso, né? Então, o comprometimento da saúde mental aqui, né, é muito forte, né? E a gente vai vendo, né, que dentro do processo junguiano vão aparecendo o que a gente chamaria, né, das figuras arquetípicas, né? Então, não é uma mulher comum na Holanda, mas é uma mulher que semeia alegria, né, que semeia a primavera, que semeia aquela estação do ano que ele amava e gostava, né? Então, a gente vai vendo que há algo de muito subjetivo também, porque a gente sabe disso, por quê? Porque a gente, né, foi trançado com as cartas, né, que ele escrevia sobre o que ele estava vivendo, principalmente para o Theo, o irmão dele, né, porque a família fez o que a maioria das famílias faz, né, com a psicose, deixa, né, não sabe o que fazer com aquilo, então quem cuidava dele, tutoriava ele, era o Theo, e isso é o que mais a gente vê nas famílias, inclusive hoje, né? Existe um tutor, e, né, às vezes o pai, a mãe, um irmão, um parente, um tio, e o restante da família dá uma força, mas, né, quem mantém um grande vínculo, uma suportabilidade emocional, geralmente é um tutor, né? Uma pessoa com a qual ele tem maior possibilidade de aproximação, de troca emocional, né? Alguma coisa aí desse tipo, tá? Então, né, algumas tarefas, né, dele, né? Agora vamos olhar um pouco a história dele, né? Ele teve um irmão, né, que foi natimorto, né, que se chamava Vincent, e quando a mãe nasceu, ela declarou claramente que ele veio para substituir o Vincent e deu o nome dele de Vincent, né? Deu o nome do bebê que ela perdeu. Então, podemos dizer que não há algo genético, mas podemos dizer que a genética não dá conta jamais dos assuntos de como essa psicose vai se desenvolver no mundo cultural, no mundo social, na vida da pessoa, na personalidade dela e no histórico de vida, né? Então, quando eu não posso ser eu mesmo e eu tenho que ser um defunto vivo, né, eu ainda não tenho o lugar do eu, né? E isto vai trazer um problema complicadérrimo na constituição do eu, né? Porque eu estou muito mutilado como pessoa. Na verdade, eu estou integralmente mutilado porque eu tenho que ser um Vincent que não sou eu, né? Então, isso é um dos problemas sérios aí das crises dele, das cartas, enfim, né? E ele também, né,
foi chamado para replicar um outro Vincent, que era o tio dele, né? O Vincent tinha habilidades artísticas e plásticas, né? Que também tinha exatamente o nome dele, então o nome dele é um cruzamento de um tio pintor com habilidades plásticas e do irmão morto. Então a família deu, né, esses dois nomes, querendo que ele então substituísse essas duas pessoas, tá? Mas ainda, né, ele foi também o neto de um outro Vincent van Gogh, né? Ele era neto do pastor, né, e avô paterno dele, né, que teve uma carreira religiosa bem sucedida e que se chamava Vincent van Gogh. Então, o nome dele é uma confluência de demandas familiares sufocantes, né, sobre a sua personalidade. Além disso, ele tem uma decepção amorosa, né, quando ele esteve em Londres, porque ele se apaixona pela filha do dono da pensão onde ele vivia, e ele manteve e alimentou esperanças por ela, né, que depois não só rejeitou ele, mas zombou dele, da loucura dele e tudo mais, né? Então, a partir deste período, ele se volta de novo para a vida religiosa, e aí ele vira, durante um bom tempo, pregador dos operários. No período que ele vira pregador dos operários, é que ele, então, começa a pintar as telas dos costumes dos operários, como aquela primeira tela lá que a gente comentou, tá? Então, ele pinta os operários, especialmente de uma mina de carvão, para quem ele prega na Bélgica, né? E é uma religião extremamente pobre da Bélgica, e ele faz em grandes telas, colocando como protagonista esses operários, a sua vida na mina de carvão. Por isso a tela é cinza, lúgubre, né? Não só por representar isso, mas talvez ele vivesse isso também, decepcionado que ele estava, né? E a gente tem, né, nas cartas e outros registros, né, a gente tem as pregações que ele fazia. Então, alguns religiosos gostam de estudar dentro da história do protestantismo holandês os sermões de Van Gogh, tá? Então, ele dizia que ele se identificava com os pobres, tirava a roupa do próprio corpo, né, dava para eles, falava em uma linguagem de igual para igual, né, e mantinha esse comportamento extravagante, né, no olhar da sua família, que tinha aí muitos bens e era uma família muito conhecida ali no meio que eles viviam, né? Então, contrastava muito o modo extravagante que ele vivia, né? É muito bonito, tá? Ele tem muitas pinturas das famílias holandesas, né? Sempre no coletivo, são trabalhadores normalmente, né? Então, é muito chamativo, e o amor pela pintura é extenso, né? Então, depois deste desencontro, ele reencontra uma prima dele, que é aqui, né? Que ela enviuvou-se, né? E ele então apaixona-se por ela. Aí ele pinta muitas telas, né, para ela, né? Só que daquela forma completamente louca e frenética, né? E entrega tudo aquilo ali para ela, né? Tem uma cena lá que, enfim, as pessoas que escrevem que ele entrega tudo isso aí para ela, né? E provavelmente equivaleria a um buquê de rosas, né? Ou algo desse tipo, e ela rejeita totalmente, não quer saber de nada disso, né? E então ele tem uma rejeição por ela, a família continua rejeitando, a família dela também, e aí é muito difícil. Então ele tem a segunda decepção dele, e aí ele vai buscar a prostituta, né? A Cien, né? Que vai oferecer para ele proteção e teto, né? Para ela, ele fala: olha, eu ofereço proteção e teto para você e você passa a ser meu modelo. Então, muitas vezes, as mulheres que a gente vê na tela são essa mulher, né? Com quem ele dividia lá a casa dele, dava para ela essa proteção e pintava ela como modelo, né? Então, depois disso, como ele não vende tela nenhuma mais, né? Porque imagina o que ele pinta, os operários e tal, isso me interessava, né? Principalmente ele pinta a pobreza, né? Que existia nas periferias da cidade.
e aí ele vai ficando cada vez mais pobre, e ela, né, deixa ele e volta para a atividade dela, né? Então, mais tarde, aí na casa dos pais, né, ele vai conhecer a Margot Bergman, né, que se apaixona por ele, né, mas a família dela não permite, né, que ele se apaixone e ela, né, então se afasta dele. Então ele não teve nenhum grande amor bem-sucedido, né? É possível que com a Cien, né, que outros chamam de Siena, mas Cien, na verdade, né, ele teve talvez o seu maior período, se é que e ela foi um grande amor para ele, né? Então, os girassóis, em grande parte, são a presença da felicidade, né? E aí, quando ele começa a pintar os girassóis, ele começa a vender, né? Porque esses quadros são possíveis de serem vendidos, né? E aí ele pinta um monte, então, né? É tudo um monte, sempre um monte, porque é a fase frenética, né? Maníaca, na verdade, né? Ele não consegue parar, nem dormir, nem comer, então, isso é muito intenso, né? A fase dos girassóis. E ele tem um quadro também estudado pelos junguianos, que é o semeador, né? Aqui são só pedacinhos, né? Depois vocês podem olhar a tela inteira, onde ele pinta alguém que é praticamente um autorretrato, né? Ele tem autorretratos dele, vários, né? Ele pinta, então, o semeador, e o semeador, né, um quadro absurdamente valioso e rico, e ele joga, né, as sementes azuis, né, da cor azul, ele joga, né, a cor azul linda, maravilhosa, vai semeando os campos com a sua pintura, então é também uma metáfora, né, e o solo é então o protagonista do quadro, porque a gente não tira o olhar do azul, né, então o semeador é para ele fala, né, é para ele a interpretação da parábola do semeador bíblica, né, e onde ele também se coloca como aquele que semeia, né, a cor, né, e a alegria na vida das pessoas, sabendo que as sementes vão se perder, né? Então, é isso, é o quadro, né, é bem esse sol amarelo, dourado e o trigo, né, e ele, então, coloca-se como um homem do campo, né, como um símbolo da vida, né, com muita sensação de euforia, ele fala isso, né, o céu é totalmente laranja e a terra violeta, né, e provoca imensa sensação de alegria e de euforia em qualquer um de nós, porque a gente entra em júbilo ao olhar a tela, né, é uma tela que a Holanda expõe muito de vez em quando, né, porque é uma tela caríssima e, enfim, 1.000 seguros aí para ver a tela, então a gente tem muitas reproduções, né, para ver, tá? Bom, aqui é só um pedacinho da paisagem de Van Gogh, né? Mas eu queria saber, né, se a gente usa o tempo para isso ou se vocês preferem conversar um pouco, né, sobre esse possível transtorno que ele tinha e que acho que a gente olhando a vida dele dá para ter um pouco uma noção, né, do que se trata isso. Professora, quanto tempo tem esse videozinho que você colocou aí? É pouquíssimo tempo, pouquinho mesmo. Se vocês quiserem ver, dá tempo. Vamos tentar, se não der, Eu acho que pode sim, para a gente fechar a aula, né? Um pouco. é, Aí depois a gente faz algumas considerações. acho que não vai dar para ver, tá tão pequeno, né? Peraí. Este é um pintor, é um pianista, né, um dos melhores da Holanda, que eles colocam as telas do Van Gogh e ele vai olhando para elas e vai tocando piano para expressar o que ele sente na música, né? É bem bonito mesmo. Não sei se vocês conseguem ouvir, não? Sim, professor.
Professora, Oi. o áudio ele tá picotando. É que às vezes quando a gente vai fazer a transferência aqui, né, pelo Zoom, tem uma forma certinha de fazer, senão fica picotando. Eu acho que não entrou da forma certa, mas a nossa colega já compartilhou lá no grupo para a gente poder ouvir o vídeo. Não. Professora, mas eu acho que ele tem pausas, não tem? Eu acho que sim, mas acho que para mim agora, depois vocês podem olhar, né? Tranquilo, é fácil, como alguém já compartilhou, vale a pena, né? Olhar aquela tela específica que ele faz para ela, mas ele faz para as outras telas também, né? Tem lá um tour, tá? Van Gogh muito estudado, né? De diversas formas. Para nós aqui interessa um pouco esse outro olhar, mas ele é muito estudado, né? Porque é um ícone aí da pintura, né? Um grande pintor, então para nós interessa um pouco olhar o processo que acontecia com ele lá, né? Então, Professora, foi. pensando um pouquinho, né, numa possibilidade de uma bipolaridade, de episódio depressivo maior, as pinturas não seriam, então, uma organização interna, né, de toda essa dificuldade que ele tinha, né? Era uma maneira dele se expressar, dele colocar o que ele não conseguia colocar para fora e também dele não sucumbir a esse sentimento, né? A essa angústia existencial. Então, ele vai colocando isso nas telas, mas eu acredito que a falta da incompreensão também externa com essa comunicação, com essa maneira de comunicar, fez com que ele também entrasse nesses períodos, né, de pico de desistência, e vai para a questão da religiosidade, depois volta para a questão da pintura. Então, eu penso que se ele tivesse sido melhor acolhido dentro da sua narrativa artística, ele não, possivelmente não precisaria ter se matado, né? Então, a cultura da época, o imaginário, a exigência da época também acabou empurrando ele, né, para esse lugar de desistir da vida, já que a única maneira que ele encontrava de se comunicar era a arte e ele não era compreendido dentro da arte. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu penso que a gente falou, né? É uma vida complexa, né? Com os fatores genéticos, com os fatores emocionais, com a cultura de época, né? Pode ter sido muito bem a pintura, a religião, ou até os amores, uma forma de se agarrar com a vida, né? E encontrar algum tipo de acolhimento, porque a tela acolhe, né? A tela A tela é um grande lugar de acolhimento das emoções, né, das vivências e tal, né, para um homem muito solitário, né? Quando a gente vê a pintura que ele faz do quarto, a gente entende tudo, porque você não sabe o que que ele está pintando né? Você não consegue olhar aqueles móveis e aquelas coisas, porque chama atenção é o vazio que tem dentro do quarto, né? É muito intenso. Então, creio que o vazio, a falta de acolhimento, né, o afastamento das pessoas, a rejeição constante, né? Talvez a pintura e a arte, a religião foram formas dele se agarrar com a vida, né? Talvez onde ele tivesse minimamente essa vivência de humanidade, né? Porque aquela do semeador é tão, sabe, é tão tocante, né? Depois de ouvir toda essa história, você vê aquela tela linda, né, do semeador, que ele pinta a felicidade para o mundo, girassóis também, né? Ele fala que ele está jogando alegria e felicidade para o mundo, que é o talento dele, que é o que ele consegue, né? Aquilo é tão profundo, né? Um homem tão religioso, enfim. Então a gente vai dizendo como é que ele se segurou, né? No meio de tanta rejeição, no meio de tanta dor, no meio de, né? Tanto isolamento e, né? De uma vida mental muito perturbada, né? Muito perturbada. Né, ele se defendia com uma faca, ele andava com ela, ele, né, faz automutilação, ele mutila outras pessoas também, porque ele avança às vezes, né, aí ele, para não avançar, se interna.
e um homem que precisa se internar para sair, né, para ser acolhido, quer dizer, você vai vendo cenas assim que eu acho que corroboram aquilo que você falou, né? E que, do ponto de vista junguiano, eu acho que para nós, assim, é um prato cheio, entende? Para, né, assim, é muito instigante a gente tomar os conceitos do Jung e poder pensar um pouquinho, né, sobre o que será que acontecia, os arquétipos que vão aparecendo lá, né, porque é um dos únicos pintores que ele coloca as quatro forças da natureza, né, na tela, ele pinta elas, né, ele pinta o fogo, ele pinta o vento, né? Ele pinta, enfim, as outras forças da natureza. No céu estrelado, né? A gente vê ele pintando constelações. Então, até onde que ele ia com o olhar dele sem um binóculo, entendeu? Sem uma lente. Então, sabe, tem coisas que ele faz, né? Que os estudiosos da astronomia da época, que estava se desenvolvendo muito da Holanda, eles falam que o cara estava tendo uma visão ali que eles só tiveram depois com os telescópios. Então, tem coisas assim, sabe, que são tremendas e que para pensar no inconsciente coletivo, com calma também, de onde nasce a ciência, da intuição da ciência e da precisão da ciência, né, metodologicamente, que Van Gogh, sim, Van Gogh dá para a gente, não é só as telas, né, pensar muito a vida aí, e eu acho que você tem uma fala que eu assinaria embaixo, assim, porque eu tenho muitas impressões que vão nessa direção também. Professora, Professora, ah, pode é, falar. eu vendo a postura, né, dele que ele tinha com essa coisa com os pobres, tudo, né, eu fiquei pensando, puxa vida, por que que ele não cruzou com uma comunidade franciscana que Hum, acolheria com certeza e estaria de acordo com a forma que ele pensava, né? E hum, assim, lógico, queriam ter as místicas aí, né, de coisa de, né, a coisa da Igreja Católica aí, que talvez, né, influenciaria até nesse diagnóstico de doença, né? Poderiam ver isso por um outro lado, mas eu acho que ele ia ter um aparato muito melhor e talvez tivesse vivido muito mais. hum, Então, professora, eu convivi com um bipolar durante 10 anos, que é o pai da minha filha, hum, e faz 17 anos que eu me separei dele. Na época a gente era muito jovens, né? Nós tínhamos 20 anos, e ele foi diagnosticado somente o ano passado. hum, Ele está com 47 anos. Então, os 10 anos que eu convivi com ele, e a família, e nem eu, nunca passou pela minha cabeça um diagnóstico desse. E hoje em dia, depois de tanto tempo, faz todo sentido os episódios da mania e da depressão, a dificuldade com o trabalho, problema com álcool, e no caso dele, ia muito para o lado da agressividade. E hoje em dia, eu tenho um paciente que é um professor de geografia da prefeitura, um paciente, ó, um cliente, porque eu tenho uma empresa de comunicação visual e eu atendo projetos em escolas. E hum, ele é bipolar, só que a mania dele é de grandeza, então ele envelopou a casa dele inteira com temas de geografia mesmo. Ele dá aula online, mas ele entra em surto, ele mesmo se interna, tem um cunhado que cuida dele. Eu acho que a sugestão da Beth, eu responderia que seria muito difícil para Van Gogh permanecer num ambiente só, porque eles têm essa muita dificuldade. Hoje em dia, o pai da minha filha, ele mora numa kitnet com uma namorada, mas ele toma 3 remédios e faz a terapia e não pode ingerir álcool de jeito nenhum. Então, assim, é muito difícil o convívio, é bem, bem complicado. eu acho que é um grande desafio mesmo, né? Por isso que a gente começou a aula passada com as dificuldades, né? Lembram do manejo, do convívio, né? E aqui, como a gente está entrando agora na psicose propriamente dita, a gente começa a perceber, né? Como seria se eu fosse um familiar, como seria se, né, a gente fosse uma mulher por quem eu se apaixonasse, como seria, né, se fosse lá uma operária, como seria se não são relações fáceis, né, com essas pessoas, e ao mesmo tempo, né, são pessoas que, nossa, né, muitas vezes têm pela humanidade um amor muito grande, não todas, mas algumas têm. Então, porque elas têm muito acesso ao inconsciente coletivo, né, e é muito Eu intenso. posso dizer que são pessoas carismáticas, que eles conquistam na fala, tudo,
mas que são pessoas que não aceitam muito terapia. Os dois Não. casos que eu conheço, eles só vão depois de muita medicação mesmo, porque a família obriga, Uhum. familiares que já romperam a relação com eles por causa da dificuldade do relacionamento. Esse professor, como ele vai para megalomania, ele chegou a marcar uma excursão, ele encheu 2 ônibus para uma excursão, porque ninguém percebeu que ele estava no surto, né, na semana dele do episódio da mania. E aí um cunhado dele, que mais ou menos faz um amparo, né, é que interceptou o passeio, porque ele chegou a encher 2 ônibus com pessoas para fazer um passeio e se endivida muito, se endividam mesmo. É bem, bem triste. Né? Tem que ter o psiquiatra vir e mexe dar lá uma declaração, né, para poder depois entrar no processo e apresentar, né? E, então, são questões mesmo de dificuldade de convivência, e a maioria de nós consegue conviver temporariamente, porque nem sempre a gente consegue ter um vínculo, né? Quer dizer, vai e volta. Com os pacientes tem muito isso também. Eles vão, eles voltam, eles vão, eles voltam, e ok, tem que respeitar, né? Não adianta quando tá em mania você ir atrás, porque não, né? Você não é uma pessoa assim, muito bem-vinda ali no seu papel naquela hora, né? Porque eles não estão interessados. Mas é possível diálogo, é possível pela arte, né? É possível pela religião, é possível por um contato terapêutico mais próprio, apropriado para eles, né? E que a gente tem que entender quando está também numa fase ou na outra, quando a gente consegue detectar, e, né, ter cuidado na hora de conversar, porque não adianta eu começar a moralizar alguém que está em mania, né? Nossa, porque você não pode fazer isso, porque não sei o que, não. Eu tenho que sentar e dizer, realmente dá vontade de envelopar a casa e tal, né? Puxa, mas você não acha que você vai enjoar, né? Porque 4 paredes, acho que não dá, né? Vamos colocar uma bem bonita, porque assim a gente aproveita mais e tal, né? Depois, como você quiser, você tira dali, você põe na outra, você põe uma outra cor, assim você não enjoa, as pessoas também. Então, você vai tentando pelo, né? Nunca pelo, sabe, combater o delírio, mas sim colocar limite pelas bordas, né? Que acho que é uma estratégia que a gente usa bastante, assim, né? Ah, eu quero comprar um monte de coisa. Ah, tudo bem, mas depois você vai enjoar desses sapatos, depois você vai enjoar, né, de comprar tanto o computador, depois você vai, né, vamos comprar um que aí é bacana, aí daqui 6 meses você troca, aí vai ter um modelo mais novo. A gente sempre vai pelo, né, que senão não dá, né? Então, né, e senta para comer junto, né? Eu tenho paciente que eu sento e como junto com ele. Ele fala, ah, tô com fome, não comi. Aí eu falo, ah, então tá bom, né? Lá na frente tem um restaurantezinho, eu vou lá, sento com ele, falo, aí, o que que você gosta? Pede, e vou conversando, porque, entende? Não dá pra gente ter aquele atendimento quadrado de, né, 45, 50 minutos, 1 hora, não dá, né? Eles requerem uma maleabilidade, uma adequação de setting, né, que Jung tinha, né, e a Anísio da Silveira também ajudava a pintar, escrever, ficava conversando, né, e andar com eles, né, então aí as coisas vão se dando, né, dentro de uma suportabilidade também, que para eles é possível, e quando a gente olha a relação do Theo com ele, né, do irmão, dá para ver muito claramente, né? Tudo isso, assim, como disponibilidade que o Theo teve para essas questões que ele tinha, né? Sem censurar, sem nada, vai ajudando financeiramente, vai abrindo mercado de arte para ele, vai cuidando das internações dele, vai tentando ver se ele tem comida, vai fazendo meio de campo, vai tirando ele das encrencas, né? Não sei se vocês lembram de uma série chamada Dr. House, que o Dr. House ele tinha um ego auxiliar, né? Porque ele vira e mexe pirava, e aí ele tinha um outro um médico, né? Um gênio aí, talvez, aí da medicina, mas ele, né, bem transtorno bipolar, e aí né, o outro médico do hospital, que era o grande tutor, amigo dele, né, eu diria o ego auxiliar, que vai ajudando ele a ter parâmetro, e é o único que ele admite também por perto e tudo, né? Então, a mansidão com eles é muito necessária, a escuta, o limite, né, porque a gente não pode concordar com algumas coisas, mas você tem que saber como é que conversa, né, porque se você bater de frente,
Professor, uma pergunta agora que a senhora falou do Dr. House, né? Eu gostei muito dessa série assistir. E ele tinha altas habilidades, né? Dentro Alta. da bipolaridade é comum a alta habilidade? É, não necessariamente, Tá. mas alguns sim, não necessariamente, tá? Alguns sim, e alguns o diagnóstico é muito, precisa ser diferencial por causa do transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, muitas vezes a gente precisa mandar para um psiquiatra para diferenciar, porque eles, sabe, eles têm episódio de mania, eles, né, mas eles têm transtorno obsessivo compulsivo, então a medicação é outra, a terapia vai com outras técnicas, com outros manejos, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo do colega, né, médico, psiquiatra, para poder ajudar a gente, senão a gente entra por um caminho, a pessoa vem, perde um dinheirão, perde tempo, não melhora, a família, né, fica mal e acaba que muitas vezes a gente atrapalha a pessoa, né? Então, tem tudo isso também, né? Que muitas vezes o diagnóstico não é para taxar alguém, mas é para a gente nortear-se num caminho inicial que possa ser, né, mais bem sucedido, enfim, algo assim, né? Professora, só para, assim, porque eu falei da comunidade franciscana, é que eu acho que aqui ninguém conhece a história de São Francisco, né? E porque o segmento, né? E Hum, assim, São Francisco, ele tinha assim coisas, partes peculiares da história dele que são chocantes. O alto flagelo é um, né? Ele amarrava silício na cintura quando ele foi que o pai pegou ele de volta porque ele queria abrir mão da, da fortuna do pai. O pai pegou ele para surrar, tirou a roupa dele, quando viu ele estava cheio de silício no corpo, todo cortado. Assim, tinha isso de automutilação, era um artista também, porque ele construiu uma capela, com a ajuda dos animais, inclusive, né? Tem toda aquela hum, ilustração ali de uma espécie que a gente poderia, aí, né? A gente não pode julgar um santo, né? Mas você vê traços ali de alucinação, entendeu? hum, Então, os franciscanos, eles têm muito isso, né? O abrir mão, o sofrimento, né, o acolhimento do outro, com toda a dificuldade, com toda a diferença dele. Então, assim, a comunidade franciscana, desde os primórdios, teve esse acolhimento, né, e deu essa liberdade para a arte, para a expressão. Eles não ficam presos dentro de uma comunidade só, eles mudam, eles vão mudando de comunidade de tempo em tempo, eles não ficam presos numa cidade só, numa casa só. Então, assim, eles têm uma variedade de lugares, eles têm todo um aparato médico, um aparato hum, para as coisas que eles querem. Então, por isso que eu falei, ele teria sido muito bem sucedido se ele tivesse hum, ido por uma comunidade franciscana, bem é, acolhido. sim. Compreendo. Você quis dizer que um meio ambiente com essas características, né, poderia evitar o agravamento, a Sim, solidão, talvez, um vazio excessivo, o desespero, algumas emoções que a gente vê ali, né, nas telas, bem claramente. Então, as telas onde eles pintam, né, a si mesmos, os autorretratos, são bem intensos, enfim, bem, dá para a e gente ele ver bem teria, as coisas. e ele teria um cultivo maior da espiritualidade dele, com abertura para isso, né? Acho que sim. Acho que sim, né? Ou enfim, nós estamos falando que as pessoas que, né, talvez sejam acometidas por isso, né, existem lugares que são mais próprios, talvez, para elas poderem ficar. Acho que o CAPS foi essa tentativa, mas o CAPS ficou muito uma medicalização e, enfim, não dá muitas condições para os profissionais trabalharem tão bem, então, não dá formação e tal, assim, ficou complicado. Enfim, não quero ficar criticando. Mas a ideia é essa mesmo, de uma comunidade, né? Então, acho que semana que vem. Professora, mesmo porque a senhora pode até me responder melhor, eu estava muito esperando esse tema por causa da minha vivência. Uhum, Mas, no caso, eu acho que a bipolaridade, ela junta um pouco com a personalidade, porque no caso do meu ex-marido, ele ia para agressividade. No caso desse meu professor querido, que é um cliente, ele não vai para agressividade, ele é super dócil. uhum, Então, eu acho que o lugar apropriado é bem assim, focado nas vários perfis da personalidade, né? Porque não é porque tem bipolaridade que é igual a atitude deles. não, não, não é. Você tem toda a razão.
A gente precisa pensar, né? Por que que às vezes o hospital psiquiátrico é necessário, por que que o CAPS, né, que é o hospital dia, é necessário, né? Porque não dá para você deixar alguém com uma faca na mão dentro de uma família, né? Né? Ou trabalhando em lugares, enfim, públicos aí, né? Então, temos uma série de cuidados, né, para serem tomados e que quando a gente escuta a família, escuta as pessoas com quem a gente convive, né, se de um lado a gente entende a dor de quem tem o transtorno, de outro a gente entende a dor da família, o medo da família e a proteção necessária também, né. Então, realmente, né, quando a gente diz, né, são situações onde o suporte é de médio, né, a grande, né, um grande suporte, um médio, um grande suporte para essas pessoas, normalmente né? Eu só também, principalmente do tipo 1, tipo 2 ainda vai melhor, né, que a gente vai ver semana que vem um pouco mais, né, aí dá para aproximar mais do Jung, porque o tipo 2, né, é um tipo que trabalha por aí, né? Cirurgiões, né? Pessoas que dirigem pilotos de avião, certo? Motoristas de Uber, pastores, né? É mais para depressão, né, professor? É, Professora, né? Foi. ao longo, né, da sua carreira, houve casos do tipo 1, né, tendo em vista a origem Claro que a gente não sabe, o caso do Van Gogh, né, essa questão de receber o nome do irmão natimorto, depois o tio. É Uhum. muito pesado. É Teve muito. algum caso dentro da psicoterapia que quando você vai ajustar, trazer essa consciência para a pessoa e ela compreendendo tudo que ela está recebendo, essa bagagem, houve uma transformação através da psicoterapia, conseguindo fazer o desmame da medicação? Então, eu diria para você que talvez, pensando na minha experiência, a medicação, ela é muito, muito necessária em períodos do surto, né? Aí não tem como, tá? Porque essa pessoa pode fazer mal para si, mutilar, bom, enfim, fazer coisas aí que não dá para. Ela não está em si, né? Consciência em si. Então, ok. A gente está falando do tipo 1 hoje, tudo bem, gente? Depois a gente, bom, lá estamos por aí, né? Tá? E aí, né, quando a pessoa não está em crise, né, é uma hora que a gente trabalha bastante na terapia, né? A questão é que depois você tem desencadeantes, né, normalmente de um surto, outra vez, entende? E aí volta para a medicação. Então, eu não jamais pensaria a medicação como algo definitivo de desmame. Eu pensaria como uma época em que isso é mais marcante e uma época em que é menos marcante ou quase nada, entende? Quase nada é porque às vezes se mantém um lítio ali para pano de fundo, entende? Alguma coisa assim, e a gente, né, vai trabalhando com isso, né, que é reduzir ao mínimo possível, mas, né, para segurar, né, alguma coisa, ou seja, se tiver um desencadeante, para não ir logo de vez para, sabe, o vulcão já não. Então, mandar muita coisa pelos ares, mais ou menos é isso. Então, manter a medicação mínima é muito, às vezes ela passa a ter um caráter preventivo, né? Entende? Profilático, preventivo, alguma coisa desse tipo. Então, eu diria para você que o uso da medicação, ele tem muitas variações ao longo de um processo. Isto é, aqueles que chegam até nós, tá? Porque muita gente não chega, ela, como muitas outras, né, situações graves, ela está subnotificada. Então, é difícil fazer uma epidemiologia exatamente, né? Porque você não consegue, às vezes, ter dados suficientes. No Brasil, não se notifica direitinho ainda, né? A gente tem muitas questões para a gente ter uma noção clara, por exemplo, o Brasil, né? Mas a gente tem, né? Eu, pelo menos, os casos que eu acompanho, eu tenho tido essa conduta. Ah, vamos, né, o médico fala, vou tentar ir levando para o mínimo, certo? Aí chega uma hora que você começa a perceber a alteração. Daí você fala, doutor, vamos parar e vamos aumentar um pouquinho? Aí o senhor avalia, né? Eu sempre falo, a senhora, o senhor aí avalia.
né? Mas eu tô achando que tá havendo alteração, né? Vai baixando, sabe? O avião vai baixando, baixando, a terapia vai ampliando, a pessoa vai se fortalecendo, daqui a pouco você começa a ver alteração. Aí a gente nunca sabe se a gente está prevenindo, a gente nunca sabe se o medo é nosso, a gente nunca sabe se o medo é deles. Tem uma hora que é uma salada. E aí o médico, a família, às vezes o médico fala assim, ó, vamos aumentar um pouco. E a maioria deles topa. A maioria topa, a menos quando o surto maníaco está lá na frente. Aí nem médico, nem remédio, nem terapia, nem nada. Aí você percebe que a coisa tem um quê de genético e jamais dá para a gente olhar ela só como psicológica. Agora, ela é só genética? Não, né? E um ambiente social propício, vale, mas você tem que medir níveis de agressividade junto com o transtorno bipolar? Sim, você tem que medir, você tem que avaliar isso por causa do risco, né? Então, são condutas mais ou menos de praxe, protocolares, né? Antes da gente entrar numa terapia ou numa arte terapia, ou, né, indicações de comunidades e tal, a gente tem que olhar isso, né? Porque senão a pessoa entra ali, a gente não, né? A gente e o médico, na verdade, né? Terapeutas e médico e eventualmente outros, enfermagem, né? Também entra bastante no diagnóstico com a gente quando houve internação, né? Os agentes de saúde, né? Problema de saúde da família, então médicos de saúde da família que acompanham mais a família e sabem dizer para a gente o suporte que existe ou não existe, né? Então, é bem interessante mesmo, né? A gente é chamado à reflexão, é chamado a pensar profundamente, multidisciplinarmente mesmo, né? Diante das psicoses é um olhar multidisciplinar, né? Então, Professora, só para o pessoal entender, eu estava me referindo à comunidade franciscana pro Van Gogh para a época dele, não, né? eu, Porque hoje a gente tem um né? monte de outras coisas aí, mas para a época dele poderia ter salvo ele, poderia ter É, ajudado muito, inclusive diminuído a agressividade pelo é, acolhimento, né? eu entendi perfeitamente o que você está falando, inclusive a metáfora, né? Qual lugar Eu poderia ser. também entendi, a colega também entendi, e também Uhum, quis expor as diferenças das personalidades, mais porque eu vivi, então eu acho que eu sim. senti o espaço de Não, foi muito bom, ressaltar, inclusive, a agressividade, porque o muito que bom, eu vivi foi muito o lado da agressividade. muito bom. Mas eu entendo a colega Sim, e a sim. Eu acho que vocês estão falando de lugares complementares, né? Entende? Muito bom. De um lado, a gente precisa ver, né, como é que é, se tem uma propensão a impulsos mais sexuais, tá? Mais sexuais, mais agressivos, e quando ele está em surto, a sexualidade, tá? Também não está sob domínio, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que violência contra a mulher também, contra a família ocorrem, né? A gente também não pode cair numa inocência, ok? Ah, então, a família se defende também, né? E com razão. Então, várias coisas para, né? Agora a gente está entrando mais em contato, então várias coisas para ir pensando. Não dá para ter nenhum romantismo, também não dá para cair, né, numa avaliação muito cética, muito cartesiana, muito. Então a gente tem que encontrar um lugar de humanidade né, e poder trabalhar também, mas, né, ponderando sempre, olhando sempre, avaliando multidisciplinarmente, congregando família com equipe, ou com pessoas que cuidam, ou instituições, né, tudo isso, né, mas não são fáceis as situações, não são fáceis, né. E A também, Mari, professora, o ano passado minha filha teve um quadro de pensamento suicida, ela está com 26 anos, ela uhum, ficou 12 anos sem contato com o pai, quando retomou, soube do diagnóstico, e aí foi investigar nela mesma, é e isso aí aí, detectou que não. Por isso que eu perguntei da hereditariedade também. Detectou que não, porque ela é uma pessoa que cumpre os cursos e as atividades e faz terapia, então não. Mas ela uhum, ficou preocupada, eu fiquei preocupada. claro. Tem tudo isso, né? Na nossa família, quando tem alguém, a gente também se preocupa com, enfim, a recorrência disso com outras pessoas, né? O aparecimento disso com outras pessoas. Então,
Entrar nesse terreno aqui das psicoses, precisa aí a gente indo aos poucos, né? Porque são fenômenos duros da gente falar e que acometem os humanos, a nós mesmos, né? Enfim, é isso. Gente, vamos lá, então. Uma boa noite para vocês e até a próxima semana. Agora, essa semana, eu revejo isso aqui e mando para vocês, tá bom? Tá? Bom, Então, professora, obrigada. Boa ah, noite. Obrigada, boa noite a Boa todos. noite, gente. vamos lá. Excelente reflexão. Nossa, como eu fico feliz quando isso acontece. Vamos lá.